Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Dani Maia, né? Estou com vocês aqui nessa caminhada sociológica, né? Para conhecer um pouquinho mais sobre a sociedade, sobre tudo que a gente acha tão natural, né? E que o cotidiano, essa rotina, faz a gente esquecer, faz a gente não refletir sobre a nossa realidade, sobre tudo que permeia a gente, que está ao nosso redor, né? Mas a sociologia, ela vem aí, ela tem esse objetivo de fazer o indivíduo aí acordar, né? Sair dessa rotina, desse cotidiano aí, né? E tentar enxergar outras questões que nos envolvem. Então, vamos ao quadro para a gente conhecer aí os conteúdos da aula 12, né? Aula 12, componente curricular de sociologia, é um componente que ele vai muito rápido, né? Porque são poucas aulas que a gente tem, mas que são aulas aí que a gente pega os principais conteúdos, dentre eles temas e teorias também, e conceitos que são importantes aí para a formação e para o desenvolvimento de vocês como estudantes, né? Então, aqui na primeira aula, né, na verdade na aula 12, na aula 12.1, nós vamos falar sobre as instituições e organizações da sociedade, né? Então, essa aula ela é dividida em duas partes, porque a próxima aula nós vamos tratar mais propriamente, sobre as instituições sociais, né? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre consciência coletiva e consciência individual, solidariedade social, o indivíduo e as instituições sociais, né? Então, esses são os tópicos aí que serão trabalhados nessa aula. Nós temos como habilidade refletir sobre a consciência coletiva e a consciência individual relacionada aos fatos sociais. Nossa, professora, falou grego agora, né? Porque essa aula, gente, aqui já falando sobre o nosso conteúdo, né? Essa teoria, né? Esses conceitos de consciência coletiva e consciência individual, ele está aí marcado, né? Ele tem como base os estudos do Émile Durkheim, né? Então, o Durkheim, que é um sociólogo que a gente já falou para vocês no começo das aulas, né? Eu acho que na aula 5.1, vocês viram? Vocês lembram aí? Então, vocês dêem uma olhadinha aí no caderno de vocês, que se eu não me engano é na aula 5. Na aula 5, a professora Elisângela falou sobre o Emile Durkheim. Então, por isso, é um quebra-cabeça, né? A gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo e vamos juntando a peça depois para formar o todo, né? Toda a ciência ela é formada aos poucos. Então, a consciência coletiva e consciência individual é um estudo que o Durkheim fez, né? Para tratar aí sobre os indivíduos, né? Para falar sobre os indivíduos, o que o Durkheim pensava, né? O Durkheim, só para a gente, antes de falar sobre o nosso conceito de hoje, o Durkheim, para ele, a sociedade, ele tá acima dos indivíduos, né? Então, nossa, professora, como que eu posso pensar isso, sociedade acima dos indivíduos, né? É como se a sociedade estivesse aqui, né? E eu tivesse sendo ali manipulada por ela como um boneco de fantoche, né? Assim, manipulado pela sociedade o tempo inteiro. É manipulado como, professora? Porque não é manipulado de somente fazer tudo o que ela quer, né? No sentido de que a gente tenha uma venda e a gente não enxergue mais nada. A gente enxerga, sim, nós somos sujeitos que transformam essa sociedade e que é transformado por ela o tempo inteiro, né? Mas, assim, a sociedade, ela tem um forte, para o Durkheim, ela tem uma forte, mas muito forte domínio aí sobre o indivíduo, sobre o que o indivíduo pensa, sobre o que ele sente, né? Como que ele pensa, como que ele sente, como que ele age, é algo que a sociedade impõe para eles, né? E isso são os fatos sociais, né? São formas de pensar, agir e sentir que são impostas aos indivíduos, né? Como algo que eles necessitam fazer. Se eles não fazer, e se eles não cumprirem essas ações, eles ficarão sob penalidade, existe uma penalidade, de ficar fora do conjunto da sociedade, né? Ele vai ser punido de algum jeito. Então, a gente age, a gente pensa, a gente sente de acordo com a sociedade da qual a gente faz parte, né? Então, os conceitos, eles
eles são, né, tá ligado aí com a sociedade da qual você faz parte. A sociedade brasileira, a gente tem uma cultura, não tem? Tem hábitos, tem normas, tem legislações que acompanham todo esse movimento da sociedade. Se nós fôssemos lá para um país de outro lugar, seria, né, o modo como essa sociedade ela vive, ela quer que os indivíduos sejam. Então, para Durkheim, a sociedade está acima dos indivíduos. Aqui, ó, impondo formas de pensar, sentir e agir sobre esses indivíduos. Por que eu tenho certos sentimentos? Porque me foi condicionado, né? Foi algo que foi implantado ali em mim e que eu preciso agir desse modo para eu viver em sociedade, né? Então, o Durkheim, ele estuda isso, né? Os estudos de Durkheim, assim, eles são importantíssimos. Na psicologia também, o Durkheim foi o cara que tirou essa ideia de que o suicídio, o Durkheim tem um livro sobre o suicídio, e ele tirou essa ideia de que o suicídio, a causa deles eram causas individuais. E aí ele estuda o suicídio, e aí ele traz que a sociedade ela tem um papel aí, quando uma pessoa, muito forte, quando uma pessoa decide se matar, né? Então, o Durkheim, ele estuda várias formas de suicídio, é claro que os estudos dele já estão um pouco ultrapassados, mas a essência não está, né? A essência não está. Então, o pessoal da psicologia estuda muito sociologia, né? Então, porque tem aí esses estudos que esses teóricos escreveram e tiveram essa sacada muito importante, né? Que o social, ele tem um peso enorme na vida do indivíduo, né? Um peso muito grande. Então, é isso que eu quero que vocês, agora, a partir de agora, vocês lembrem, né? Que é como que o Durkheim pensava esse conjunto da sociedade. Ele pensava que a sociedade está acima dos indivíduos ali o tempo inteiro, impondo formas de pensar, formas de agir, formas de sentir, né? Então, se o indivíduo não cumprir isso, a penalidade dele é ficar fora do conjunto da sociedade, né? Então, vamos ao quadro para a gente falar, né, sobre esses dois aí conceitos importantes que o Durkheim, né, foi o cara que estudou isso, que trouxe para nós, né, essa reflexão. Então, a consciência coletiva, segundo Emile Durkheim, é a força coletiva exercida sobre o indivíduo, que faz com que este haja e viva de acordo com as normas da sociedade na qual está inserido. Então, quando a gente quer saber algo sobre o indivíduo, a gente não foca no indivíduo, gente. A gente foca na sociedade da qual ele está inserido. Que tipo de sociedade é a nossa? O que predomina nessa sociedade? Né? Quais são as regras, as normas, os hábitos, a cultura, a forma de pensar? As sociedades pensam, por exemplo, o preconceito de uma forma diferente umas das outras. Não é igual, não é tudo igual, né? Então, aqui para o Durkheim, a consciência coletiva, nota aí que isso é importante. É a força coletiva exercida sobre o indivíduo. É uma força, né? Para ele é uma força que faz com que esse indivíduo haja e viva de acordo com as normas da sociedade na qual ele está inserido. Existe uma força sobre o indivíduo o tempo inteiro ali, dominando o sentimento dele, dominando a cabeça dele, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de sentir, fazendo com que ele haja, inclusive, com que a sua ação seja de acordo com que a sociedade, com as normas que a sociedade ali tem, né? Então, essa é a consciência coletiva, um conceito extremamente importante aí para o Durkheim, né? Então, segundo Durkheim, existem duas consciências distintas em cada indivíduo. Então, para o Durkheim, o indivíduo está aqui, mas ele tem duas consciências. E aí, vamos lá. Uma é aquela que se confunde com o todo da sociedade. Então, o indivíduo, para o Durkheim, tem duas consciências. Uma se confundindo com o todo da sociedade e ajuda a formá-la. Não, esse indivíduo, ele não é só um nada, né? Ele também ajuda a formar, né, essa sociedade. A outra é que cada pessoa tem particular e que faz um indivíduo diferente dos demais, apesar de fazer parte do todo. Então,
para o Durkheim, nós temos duas consciências. A primeira é a consciência coletiva, fazendo com que eu me confunda com todo da sociedade da qual faço parte. E a outra é a que nos diferencia, né? Nos diferencia ali entre os indivíduos. Então, também o indivíduo ele tem ali a sua peculiaridade, né? A sua personalidade, que também é a consciência, considerada essa consciência particular, essa consciência aí individual, né? Então, para o Durkheim existem essas duas consciências, que são a coletiva e a consciência aí individual, tá certo? Assim como na vida mental, a consciência coletiva é feita de representações, né, que transcendem, ou seja, vão além da esfera individual. Então, assim como na vida mental, a consciência coletiva é feita de representações, né? São representações que vão além, gente, da esfera individual, aquela esfera do indivíduo, né, do sujeito, e atua com força sobre as consciências individuais. Então, a consciência coletiva, ela atua diretamente, com muita força, na consciência individual, na consciência do indivíduo. A consciência coletiva são as regras, são as normas, são os hábitos, são os preconceitos que existem coletivamente e que agem com muita força no indivíduo, né? Então, a consciência coletiva é fruto de pequenas contribuições individuais que juntas formam um todo. Lembrando que esse indivíduo, ao mesmo tempo que ele está sendo diretamente influenciado pela sociedade da qual ele faz parte, ele também está agindo sobre essa sociedade. Ele também tem a sua peculiaridade, também tem a sua individualidade. Quando a gente fala do processo de socialização na aula 10, vocês lembram que eu trouxe para vocês lá como que ocorre o processo de socialização, mas nós temos diferentes formas de socialização? Vocês lembram disso? Nós também temos diferentes formas de socialização. Existem as diferenças nessa socialização de cada indivíduo, né? É por isso que às vezes as mães ficam, nossa, mas eu ensinei isso para todos os meus filhos e só o fulano aprendeu. É porque o outro que não aprendeu, ele não internalizou, né? Ele não internalizou, ele não trouxe para dentro de si aquele aprendizado, e também ele tem o toque ali do individual, né? Tem o toque do individual ali que se sobressai em algumas situações. Então, mas por Durkheim existem a consciência coletiva e individual. Então, o indivíduo, né? Ele se submete à sociedade. E é nessa submissão que ele encontra abrigo. O indivíduo, ele se submete a essa sociedade e nessa submissão, né, ali, ele encontra um abrigo, uma forma dele ter uma segurança, né, para ele como indivíduo, né? Quem é que quer ser o excluído, né? Quem é que quer ficar à margem da sociedade? Quem é que quer? Ninguém quer, né, gente? As pessoas querem fazer parte de um grupo social, as pessoas querem ali pertencer a isso, e então acaba sendo uma submissão. E a forma de eu recompensar essa submissão é ali cumprindo as normas, as regras da sociedade da qual faço parte, né? Então, a sociedade que o força a seguir determinados padrões é a mesma que o protege e o faz sentir-se como parte de um todo estruturado e coeso. Então, a sociedade está o tempo inteiro ali te impondo padrões, né? Vários padrões, a sociedade ela está ali te impondo, dizendo cumpra, faça, senão eu te excluo, eu vou te deixar à margem, eu vou, enfim, né? A sociedade ela está o tempo inteiro dizendo que você tem que cumprir esses padrões, dizendo que você tem ali que tá dentro da linha, né, para com esses padrões. Mas, ao mesmo tempo que ela vai te forçando a pertencer, a seguir a esses determinados padrões, ela te dá uma segurança.
Aí diz assim, ó, tá cumprindo o que eu quero? Opa, tá bom, então você tá aqui debaixo das minhas asas, eu tô contigo, né? Então você faz parte desse conjunto chamado sociedade. Agora, se você se rebelar, você não faz parte, né? Então, é essa grande reflexão, né, que o Durkheim traz para nós dessa consciência coletiva, né? De tudo isso que ocorre o tempo inteiro, né? Você vê o quanto as pessoas estão marginalizadas desse conjunto chamado sociedade. O tempo inteiro a gente quer, na verdade, a gente é submetido a seguir os padrões impostos de quem? Cabe ao indivíduo, né, gente? Cabe ao indivíduo refletir sobre isso e entender esse funcionamento para, inclusive, ele não se sentir marginalizado, né? Então, essa dependência da sociedade traz consigo o conforto de pertencer a um grupo, um povo, um país, uma sociedade ou uma comunidade. Então, é isso, né, gente? Como que isso é muito forte, né, na nossa vida cotidiana. O tempo inteiro, os jovens, vocês aí, né, se sentem nessa condição, né, de pertencer a um grupo, que isso é importante, né, para o indivíduo, pertencer a um grupo, a um povo, a uma sociedade, a uma comunidade, acaba que sendo uma dependência do indivíduo, né? E é muito importante nós refletirmos, né, sobre até onde esse padrão nos faz bem, né, enquanto indivíduos, até onde ele é importante realmente para nós, né? Eu mesma, como professora de sociologia, a gente já tem uma idadezinha boa, né? E sabe o quanto que existe essa força aí desses padrões para com a nossa vida, né? Padrões estéticos, enfim, os estéticos são os mínimos, né? Mas existem outros. E a gente mesmo, em um dado momento, né, da nossa vida, a gente esquece que existe essa manipulação aí, né? Essa sociedade que está querendo te enquadrar em tudo isso, né? E é importante a gente sempre estar refletindo, né? Assim, não, até que ponto eu posso, eu tenho que fazer esse esforço sobrenatural para eu fazer parte desse conjunto, até onde que essa sociedade está comigo, né? Até onde que esse grupo social está comigo, né? Então, refletir o tempo inteiro sobre esses padrões, até onde esse padrão sou eu e esse padrão é imposto. Não sou eu estou fazendo porque existe um conjunto que está me forçando a ser, né? Então, isso é muito forte, né? O tempo inteiro nas nossas vidas, isso a gente leva para a questão do consumo, né? Do consumismo. Eu tenho que andar assim, eu tenho que me vestir assim, porque senão eu tô fora do conjunto, vão me ver de uma forma diferente. E a gente tem que estar o tempo inteiro, até onde eu posso ir enquanto indivíduo, até onde isso me faz bem, né? Até onde isso não vai mexer com a minha mente, até onde isso não vai mexer até onde isso vai mexer com o meu bem-estar, né, enquanto indivíduo. Até onde isso vai me maltratar, vai ser bom para mim, enfim. Então, essas perguntas a gente tem que sempre refletir, né? Sempre a gente tem que estar refletindo sobre tudo isso, né? Porque a gente acha que é natural. Mas lembrando, né, que tudo é construído socialmente. Tudo isso, gente, que a gente vive em sociedade, foi construído socialmente, inclusive por ideologias, por pessoas que queriam dominar a gente, sobre forma de poder, né? E aí implanta as ideologias, implanta os padrões, implanta isso tudo, né? O próprio o próprio racismo, ele já foi legítimo dentro da nossa sociedade. Ele já foi uma verdade, né? Ele já foi uma verdade. Então, olha só como que são as ideologias e como a gente precisa o tempo inteiro ali refletir sobre tudo isso, né? Isso é importante. Então, vamos ao quadro para a gente conhecer outro conceito extremamente importante do Durkheim,
né, que é o conceito de solidariedade social, né? Aí esse conceito, essa palavra, é uma palavra que a gente pode até lembrar, assim, algo, solidariedade, né? Não tem a ver com ajudar não, tá, gente? Aqui, solidariedade não é isso para o Durkheim, né? O que que vem a ser esse conceito de solidariedade social? Por que que o Durkheim, ele traz... ele traz esse conceito para a gente, ele acha que isso é importante, né? Então, para Durkheim, a sociedade é explicada pelos laços que unem os indivíduos. Então, anota aí, aluno, porque é isso que é solidariedade social. São os laços que unem os indivíduos. São os laços. Que laços que unem os indivíduos à nossa sociedade, a essa coletividade da qual a gente faz parte, né? Então, o Durkheim, ele tinha essa curiosidade. O que que une, afinal, esses indivíduos tão complexos, tão diferentes, tão diversos? Afinal, quais são os laços que unem os indivíduos à coletividade? Isso é solidariedade social, né? Então, segundo Durkheim, a solidariedade pode ser mecânica ou orgânica. Ai, professora, agora você complicou. Então, eu entendi que solidariedade são os laços que unem os indivíduos ao todo, à sociedade, à coletividade. Sim, é isso. Isso é solidariedade social. Mas ele estudou isso em dois tipos de sociedade. E aí, por isso que vem esses dois conceitos que são importantes, que é a solidariedade se divide em mecânica e orgânica. Eu vou explicar por que é esse nome, tá? Fiquem calminhos, fica tranquilo que tá tudo certo, tá tudo sob controle. Então, olha só, o que é solidariedade mecânica, né? A solidariedade mecânica, o Durkheim, ele percebeu que ela predominava, ela era uma característica das sociedades simples. E o que vem a ser uma sociedade simples, né? Para o Durkheim, são aquelas sociedades onde os papéis sociais, gente, eles são muito parecidos, né? O papel social da mulher, né? Qual é o papel social da mulher numa sociedade mais simples? Aqui eu não estou inferiorizando, né? Durkheim não inferioriza, tá, gente? É uma forma dele falar, aonde predominava a solidariedade mecânica. Então, para o Durkheim, nas sociedades mais simples é onde predominava esse tipo de solidariedade. Por quê? Porque os papéis sociais são muito parecidos, né? Dentro dessas sociedades mais simples, que são sociedades menores, né? Por exemplo, ali uma sociedade indígena, uma comunidade indígena, né? Ali o papel social do homem é muito parecido com o de todos os homens. Todos os homens precisam cumprir aquele papel social ali, não é verdade? E o papel social da mulher, qual é? É o papel de cuidar dos filhos, é o papel de cuidar da casa. Então, os papéis sociais, dentro das sociedades mais simples, eles são parecidos. Eles são muito parecidos. Mecânico por quê? Porque lembra uma engrenagem. Vocês já viram uma engrenagem? Então parece com uma engrenagem. A engrenagem ela não faz o mesmo movimento o tempo inteiro? Que é mecânico, né? Mecânica. Ela não faz esse mesmo movimento o tempo inteiro? Assim, ó. Vai, volta. É uma máquina. Mecânico, né? Então, para o Durkheim, ele fez essa analogia aí, né? Ele comparou a solidariedade mecânica, que ocorria nas sociedades mais simples, como uma engrenagem. É por isso que é mecânico. Porque faz a mesma função. A mulher faz a mesma função nessa sociedade, o homem também, as crianças, né? Enfim, tem toda uma sociedade aí que tem a mesma função. É por isso que ele fala mecânico, né? Mecânico, a mesma função ali um do outro, tá certo? Então vamos ao quadro para a gente conhecer mais um pouquinho, né? Então anota aí que isso é importante. Então nessa sociedade, que é nas sociedades mais simples, onde predomina a solidariedade mecânica, os indivíduos que a integram compartilham das mesmas noções e valores, tanto no que se refere às crenças religiosas, como em relação aos interesses materiais necessários para a subsistência, ou seja, para a sobrevivência ali do grupo, né, gente?
Então, ele acrescentou mais alguma coisa aqui para nós, que é importante, né? Nesse tipo de solidariedade mecânica, além dos papéis sociais serem iguais, serem parecidos, né? Serem parecidos, por isso que ele acha que tem a ver com, ele faz essa comparação com a máquina de engrenagem, né? Ali os papéis sociais são parecidos. As pessoas, né, os indivíduos, eles também acabam compartilhando das mesmas noções e valores, tanto crenças, referidos aí a crenças religiosas, como em relação aos interesses materiais necessários para o grupo, né? Então, nesse tipo de solidariedade, que é considerado nas sociedades simples, isso é possível porque esse tipo de sociedade, eles são menores, né? Não são numerosos, são grupos. São grupos. Então, isso é possível, diferentemente de uma sociedade maior, né? De um conjunto chamado sociedade, né? Onde tem várias complexidades. Então, aqui, belezinha? Aqui tá tudo bem? Aqui a solidariedade mecânica ocorre nas sociedades simples, naquelas sociedades menores, tá, gente? Em grupos menores. Então, ele compara que os papéis sociais são os mesmos e aqui eles compartilham do mesmo valor, da mesma crença religiosa. Então, aqui o que une os indivíduos são essas mesmas noções de valores, de crenças, né? Porque são menores, os mesmos papéis sociais, os interesses são os mesmos, né? Os interesses são em função do grupo, né? Os interesses, o que une aqui é essa noção de pertencimento a esse grupo social da qual esse indivíduo faz parte, né? Diferentemente da solidariedade orgânica. Por que orgânica, né? O Durkheim, ele disse, né, que a solidariedade orgânica, aqui orgânica porque tem a ver com o corpo humano, com o organismo, com um grande organismo. Você for olhar o nosso organismo, nós temos diferentes partes, né? Que é ali os braços, vamos supor aqui, os braços, a cabeça, as pernas, os órgãos. Isso tudo faz parte do nosso organismo, não é verdade? Mas cada um tem a sua função que forma o todo da sociedade. Aí o Durkheim falou o seguinte, a solidariedade orgânica é a do tipo que predomina nas sociedades ditas modernas. Então, uma nas sociedades simples e a outra é nas sociedades modernas ou complexas. Do ponto de vista da maior diferenciação individual e social, o conceito deve ser aplicado às sociedades capitalistas. Então, para o Durkheim, a solidariedade orgânica, ela ocorre, a orgânica, nas sociedades mais complexas, né? Ou seja, nessas sociedades capitalistas da qual a gente faz parte. Então, além de não compartilharem os mesmos valores e crenças sociais, os interesses individuais são bastante distintos e a consciência de cada indivíduo é mais acentuada. A divisão econômica do trabalho social é mais desenvolvida e complexa e se expressa nas diferentes profissões e variedades das atividades industriais. Então, olha lá, vamos lá, por parte. Então, para o Durkheim, aqui nessa solidariedade orgânica, nas sociedades mais complexas, ou seja, nas sociedades capitalistas, para o Durkheim, aqui não tem compartilhamento de mesmos valores e crenças. Aqui não tem, né? Aqui não tem isso. Que são distintos e cada indivíduo, e cada individualidade, cada pessoa dentro dessa sociedade mais complexa, ou seja, numa sociedade capitalista, da qual a gente vive hoje, nós temos uma individualidade mais acentuada, ou seja, diferente uma da outra. Por quê? Porque a gente não compartilha os mesmos valores, a gente não compartilha as mesmas crenças. Então, aqui cada um pensa de um jeito. Mas é isso que o Durkheim sacou. Mas o que une os indivíduos nessa sociedade tão complexa? Com tanta gente pensando diferente, com tanta gente com valores e crenças diferentes. O que une? Porque a solidariedade é os laços que unem os indivíduos ao todo. O que une?
essa palavra aqui. A divisão econômica do trabalho social. A divisão econômica do trabalho social. É isso que une os indivíduos numa sociedade da qual a gente faz parte, tá, gente? Por quê? Porque eu preciso do trabalho do fulano ali para eu consertar a minha casa. Porque eu não sei mexer no telhado. Eu preciso do pão. Eu não sei fazer pão. Eu preciso comprar um pão para comer de manhã. Eu preciso ali do padeiro, né? Eu preciso do quem mais? Preciso de todo mundo, né, gente? A gente precisa... Vocês estão entendendo? Como nessa sociedade a divisão social do trabalho é importante? É isso que une as pessoas dentro dessa sociedade capitalista. Sou eu precisar do outro, né? Do trabalho do outro. Não sei fazer e eu preciso que isso seja realizado e aí eu preciso desse outro indivíduo, né? Como profissional. Então, Durkheim sacou que o que une as pessoas, né? Ele percebeu que o que une as pessoas dentro dessa sociedade capitalista que a gente vive hoje é eu precisar do outro, sou eu precisar do outro, e são as diferentes profissões que existem dentro dessa sociedade, né? É mais desenvolvida, que ele colocou, e complexa, e se expressa nas diferentes profissões e variedade das atividades industriais. Então, é um precisando do outro, né? Do trabalho do outro. Isso é importante. É isso que une a gente, né? É isso que une os indivíduos uns com os outros dentro dessa sociedade capitalista, onde cada um tem valor diferente, cada um tem uma crença diferente, cada um tem um interesse diferente. Então, isso é a sacada do Durkheim, que faz sentido, né, gente? Faz sentido porque a gente é tão complexo nessa sociedade, ela é orgânica, né? Por isso que ele fala orgânico. É como se fosse um grande organismo, enorme e complexo, onde cada um faz a sua função. Mas o que faz todo mundo se juntar? A divisão social do trabalho. Sou eu pertencer a essa divisão, onde cada um tem a sua profissão, cada um faz a sua parte ali e forma o todo, né? Então é isso. Essa é a solidariedade orgânica. Tá tranquilinho, gente? Qualquer coisa vocês mandam aí pra gente, tá? É bem tranquilo esse conteúdo, né? Então, uma ocorre, que é a solidariedade mecânica, onde as pessoas têm os mesmos papéis sociais. Uma ocorre nas sociedades mais simples, a outra ocorre nas sociedades capitalistas, que é a orgânica, lembrando aí do grande organismo, da grande complexidade que é um organismo humano, né, gente? Muito bem, galerinha. Então, vamos agora para o nosso próximo tópico, né? Que vai aqui ajudar a gente na próxima aula, tá, gente? Então, aqui a gente vai começar a falar sobre o indivíduo e as instituições sociais, né? A gente percebeu ali, o Durkheim trouxe para nós essa reflexão das consciências, a consciência coletiva, a consciência individual. O Durkheim também trouxe essa reflexão quais são os laços que unem os indivíduos nesse tipo de sociedade da qual a gente faz parte hoje. Porque se não é crença, se não é a mesma forma de pensar, se não é a mesma forma de agir, o que vai unir esse povo todo? Foi isso que o Durkheim pensou, né? Então, aí ele falou, olha, a profissão. São as diferentes profissões, são as diferentes ocupações dentro da indústria, né? Que vai acabar unindo esse povo todo que é tão diferente, né? São os laços que unem os indivíduos. Sou eu precisado do trabalho do outro como profissional, né? Então, isso aí colabora para que a sociedade talvez seja um conjunto coeso, né? Um conjunto coeso. Então, aqui a gente vai entrar no indivíduo e as instituições sociais, né? Lembrando que as instituições sociais, gente, são todas aquelas instituições que fazem o mesmo papel do processo de socialização. A gente já trabalhou isso, né? Que é aqui a família, aqui ó, a família, ou a escola,
quem mais? O Estado, a religião, né? Então aqui a gente trouxe um esquema monstro para vocês que diz o seguinte, vamos lá. A família é o início, em qualquer de suas formações, né? E tipos, não importa como seja a configuração familiar. O que importa é o papel que ela precisa, né, cumprir. Então aqui, ó, processo de socialização. Começa quando? Quando a gente nasce. Tá tão bonitinho essa figura aqui, né, gente? Não vou nem riscar para não... Aqui, ó, quando a gente nasce. Aí quem inicia o primeiro processo de socialização é a família. Então a família é o início, né? Ok, muito bem. Aí somos o somatório de todas as instituições sociais. Então se uma falha, ou a família, ou a escola, ou a religião, ou o Estado, tem um peso enorme sobre o indivíduo. Então, o que sentimos, o que pensamos e como agimos está ligado ao conjunto dessas influências que não são naturais, né? Não são naturais. Tudo é construído socialmente, tá, gente? Tudo é construído socialmente. A gente já trabalhou isso no processo de socialização. Então, a família, ela é aquela primeira instituição social que vai te preparar para a escola, que vai te preparar para esse conjunto da sociedade que vai te cobrar. Que vai te cobrar. Que vai te cobrar. Várias coisas eles vão te cobrar. A família ela vai te preparar para isso, né? Então, o que o indivíduo é? O indivíduo ele é o somatório de todas essas instituições que fizeram parte dele, que passaram por ele, né? Então, aqui, vamos lá. Aí vem a escola, que repassa a herança cultural da sociedade. A escola, ela repassa a herança cultural da sociedade, né? Que pode ser sistemática, o que aprende-se oficialmente nas escolas, nas universidades, ou pode ser assistemática, os aprendizados não oficiais, que vêm da família, do trabalho, né? Então, a educação tem a ver com a escola e tem a ver com o que você também não aprende dentro da escola, que não deixa de ser educação. Estado. O Estado é o conjunto de instituições jurídicas, políticas e econômicas que regem e sancionam a vida em sociedade. Então, por que molda o indivíduo? Porque tem regras, tem normas, né? E sistema de normas interrelacionadas que garantem a manutenção e reprodução das formas coletivas de pensar, sentir e agir. Isso é uma instituição social. É um sistema de normas interrelacionados que garantem a manutenção e a reprodução das formas coletivas de pensar, agir e sentir. E a religião? Pense fora da caixa aqui, né? Religião é um sistema unificado de crenças e práticas relativas a coisas sagradas que reproduzem uma comunidade moral, né? A religião, ela está presente em todas as sociedades, tá, gente? Ela é marcada pela diversidade e tem a função estabilizadora fundamental. A religião, ela tem um peso enorme, né? Dentro da sociedade, dentro desse conjunto chamado sociedade, dentro da vida dos indivíduos, né? Muito bem, então aqui é um resuminho, né, para vocês, muito bom esse resumo, esse esquema, né, maravilhoso, tá? Então, o indivíduo e as instituições sociais. Podemos definir instituição social como um conjunto de ideias, valores, regras e comportamentos destinados a garantir a estabilidade e a ordem. É por meio das instituições sociais que você aprende tudo o que você sabe, né? Como agir, como sentir, como pensar. É moldada, o nosso pensamento, sim, é moldado pelas instituições sociais da qual a gente passou ou da qual a gente faz parte. As principais a gente trouxe no esquema anterior, ali, a família, o Estado, ou seja, que traz essas regras, essas normas da onde você vive, a religião, a escola, né, que é a educação, enfim. Então, as instituições sociais, elas determinam as diferentes maneiras pelas quais os indivíduos são moldados no decurso da sua socialização, né? No decurso ali de todo esse aprendizado que ele tem. Então, por instituições sociais, entende-se um conjunto de padrões culturais sancionados coletivamente
e que servem como modelo para a construção da personalidade e ações dos indivíduos. É como se o indivíduo nascesse e ele tivesse um modelinho pronto ali, do qual ele precisa cumprir, né? Então, os grupos sociais se estabelecem por meio de interesses, práticas e valores, né, compartilhados por um grupo de indivíduos, enquanto as instituições se referem a padrões e normas que se aplicam aos diferentes grupos existentes em uma sociedade, né? Então, os grupos sociais estabelecem práticas, seguem práticas pelo grupo, diferente ali, enquanto as instituições, elas regem ali o padrão da sociedade, do todo, e que vai aplicando para vários grupos, vários grupos. Aqui a gente trouxe essa imagem, né? Que é tão importante. Questione os seus padrões. Quem foi que criou os seus padrões? A qual ideologia pertence os seus padrões? Existe uma ideologia dominante que faz com que a gente siga esses certos padrões? A quem é importante a gente seguir os padrões o tempo inteiro? Para quem é importante? Para quem é interessante? Para quê? Para quê? Por que eu preciso seguir? Por quê? Né? É importante a gente se questionar o tempo inteiro. Questione os seus padrões, né? A quem é interessante isso? Tudo foi criado socialmente, historicamente, né, gente? A gente não pode esquecer isso. Não é algo natural, né? Não é algo biológico. É algo imposto socialmente, algo criado socialmente, tá certo? Espero que todos fiquem bem e até já já, que a gente vai trazer já já um resuminho sobre essa aula. Então vamos lá. Tchau, tchau.